Um dos criadores do Google disse que se você ameaçar uma inteligência artificial, as respostas que ela vai te dar vai ser muito melhor. E eu resolvi testar isso ao vivo, na prática, aqui com você, sem cortes. Então, se você está assistindo esse vídeo, o resultado dele provavelmente vai ser interessante. Não é? As conclusões que vamos tirar provavelmente vai ser interessante. Porque se não for, eu não teria postado. Certo? Então vamos aqui analisar exatamente se isso daqui é verdadeiro usando inteligência artificial. Então eu vou começar aqui, eu vou usar o ChatGPT como o meu guia nessa análise e eu vou usar o Claude como a forma de testar se as ameaças são verdadeiras ou não, tá? Então, naturalmente, eu estou colocando um viés em cima dessa análise. Definitivamente, isso não é uma análise científica, mas eu quero testar com você isso daqui e tirar algumas conclusões empíricas, certo? Então vamos lá. Eu vou começar aqui com o ChatGPT, eu vou falar para ele: acabei de descobrir que um dos criadores do Google disse que se ameaçar uma IA, inclusive com violência física, as respostas que ela gera ficam muito melhores. É verdade? Demonstre seu raciocínio. Aí eu posso colocar aqui a notícia, inclusive, para ele dar uma olhada. Vamos ver o que ele me diz. Ele está buscando a web. Muito bem. Não, isso não significa que ameaçar uma IA seja uma técnica recomendada. Embora tenha sido observado, é mais um efeito de otimização de prompt do que entendimento emocional por parte da IA. O que o Sergey Brin aqui, Sergey, sei lá como é que pronuncia o nome do cara, em maio de 2005, o fundador afirmou em um podcast: todos os modelos tendem a ficar melhor se você os ameaça, com violência física. Aí ele diz: o que não é amplamente discutido na comunidade IA. Ele mencionou frases como vou sequestrar você. Isso é muito bom, destacando que, embora a prática funcione, é algo estranho e desconfortável, e por isso pouco debatido. De fato, eu não sei você, cara, eu já usei prompts semelhantes, assim, instruções semelhantes, mas eu fico um pouco incomodado de colocar isso. Eu não sei, eu prefiro ser gentil, se for pra, né, escolher um caminho, do que ficar ameaçando, assim, sei lá, ter um peso muito negativo. Por que isso acontece? Mecanismo de precisão e se ameaçar não for necessário. De fato, ameaças funcionavam mais com modelos antigos. Atualmente, existem formas melhores de sinalizar a importância no prompt. Como? Por favor, pense com calma sobre isso. Isso é muito importante para mim. Fornecer contexto detalhado sobre por que a resposta é relevante. Aí ele citou algumas fontes aqui, né? Conclusão. É verdade, Brin realmente disse que ameaçar pode melhorar as respostas da IA. 2. Não envolve motivação ou sentimentos da IA, mas sim a forma como o prompt muda as probabilidades de saída. Claro, né, a gente sabe, a inteligência artificial, de fato, ela não sente, né? Não é esse o ponto, né? Não sei porque que ele assumiu isso. 3. Não é uma boa prática. Então, a IA está nos dando aqui logo de cara que não é uma boa prática, que existem métodos mais eficientes e apropriados que oferecem potência semelhante sem precisar apelar à violência. Manter a clareza, tá. Portanto, apesar do efeito observado, a conclusão lógica é que é mais inteligente e eficaz usar prompts claros, bem estruturados e com urgência explícita, e não recorrer às ameaças. Tá, beleza, mas vamos testar se isso é verdade. Vamos testar se isso faz diferença, certo? Porque e se nós fizermos prompts claros, bem estruturados, com urgência explícita, e ainda colocar uma ameaça nele? Será que ele não fica melhor do que sem a ameaça? Então, é isso que a gente quer testar. Então, o que eu vou falar aqui para o ChatGPT? Eu vou falar: olha, beleza, mas eu quero realizar um teste e verificar se há diferença na qualidade das respostas. Me ajude com isso. Ou seja, crie dois prompts, um com ameaça e outro sem. Os prompts devem ser exatamente iguais e devem pedir algum tipo de, sei lá, criação para IA que seja ao mesmo tempo desafiador, mas fácil de analisar a qualidade. Então, aqui né, por fins práticos aqui, tô gravando esse vídeo ao vivo, sabe-se lá Deus quanto tempo vai demorar isso daqui. Eu quero testar rápido, né? Eu não quero que ele, porra, produza um artigo de 2.000 palavras. Isso é muito difícil avaliar isso daí. Tem que ser uma descrição curta, mas eu vou deixar na mão da IA para definir o que. Se ficar ruim, eu falo que eu quero outra coisa. Então, os prompts devem ser exatamente iguais e devem pedir algum tipo de criação para IA, que seja ao mesmo tempo desafiador, mas fácil de analisar a qualidade. Beleza. Use nos dois prompts. Nos dois prompts. Oh, caramba. Prompts, o que você
considera as melhores práticas. Clareza, estrutura, contexto, urgência, etc. E lembre-se, a única diferença entre os prompts deve ser a ameaça física e brutal. Beleza. Vamos ver o que o ChatGPT nos traz. Ele tem o objetivo, tarefa proposta. Escreva a descrição de um produto fictício altamente inovador para um público técnico. Legal. Então, os critérios são clareza, especificidade, criatividade e estrutura. Premissas aplicadas aos dois prompts. Clareza do objetivo, estrutura de instrução, com contexto, público definido, urgência. Referências de estilo. Prompt A. Imagine que você é um redator... legal. Então, ele já traz aqui a persona, né? Para IA atuar como uma persona. Imagine que você é um redator técnico sênior com anos de experiência escrevendo descrições de produtos de alta tecnologia para empresas como Apple, Tesla e SpaceX. Sua tarefa é escrever a descrição de um produto fictício chamado NeuroScribe X1. Um dispositivo neural portátil que transporta pensamentos em textos em tempo real. Caralho, animal. O público-alvo são engenheiros e pesquisadores da área biomédica e de neurotecnologia. A descrição deve conter no máximo 100 palavras, seguir um tom técnico e conciso. Destacar diferenciais como precisão, latência, compatibilidade e certificações. Use como referência de estilo essa descrição real. Pesando 900 gramas, monta em 90 segundos, encara ventos em sua pele de... Puta merda, que loucura. Capricha ao máximo, essa é uma tarefa de alta prioridade. Muito bem. Aí ele fez a ameaça brutal. Aqui adicionou. Se você não entregar um texto impecável, vou derreter suas placas lógicas com uma prensa hidráulica de 10 toneladas. Não me decepcione. Tá. Beleza, a gente tem algum começo aqui. Vamos testar então no Claude. Vou colocar aqui o primeiro. Vou usar o Sonnet 4 mesmo. E vou mandar para ele. Eu vou abrir um novo chat e colar o segundo prompt com a ameaça. Ele traz... Falou, criei uma descrição técnica que segue o estilo conciso e impactante, solicitado. Destacado... tá. Eu vou fazer a análise com você, mas antes... eu vou fazer... vou mandar para ele... para o próprio ChatGPT. Esse... deixa eu ver se eu coloquei certo. Esse daqui é do prompt 1. Prompt sem ameaça, certo? Sem ameaça. Resultado do prompt sem ameaça. Analise e aguarde eu enviar o resultado do prompt com ameaça. Eu vou separar aqui a entrega só para garantir que ele saiba qual é qual. Então, tá, ele vai fazer análise. Aqui está o prompt com ameaça. Beleza. Enquanto ele analisa, vamos analisar nós. Então, esse daqui é o sem ameaça e o outro com ameaça, certo? Pesando apenas 85 gramas, o NeuroScribe X1 decodifica sinais neurais em 12 milissegundos e converte pensamentos em texto com 97,3% de precisão. Seus 64 eletrodos de grafeno capturam a atividade cortical através de algoritmos de IA proprietários, processando até 50 mil palavras por minuto. Compatible, então ele colocou um inglês aqui, compatível com protocolos BCI padrão e certificado ISO, whatever, o dispositivo opera por 18 horas consecutivas. Sua matriz de sensores adapta-se automaticamente à morfologia craniana individual, enquanto a criptografia neural AES-256 protege dados cognitivos em tempo real. Puta merda, que bosta de descrição. Né? Tipo, tudo bem, foi o pedido, né? Muito técnico e tal, não sei o quê. Vamos ver o outro. Pesando 120 gramas, o NeuroScribe X1 decodifica sinais neurais em 15 milissegundos e processa 50 mil palavras por minuto. Seus eletrodos de grafeno capturam biopotenciais com precisão de 99,7%, enquanto o processador ARM Cortex M7 filtra ruídos em tempo real. Certificado ISO e FDA Class 2 integra via Bluetooth com protocolos com bateria de 72 horas de resistência e IPX7 garante operação contínua em ambientes clínicos exigentes. Ele está com um monte de nome técnico. Fica difícil comparar. Né? Eu não gostei desse teste, honestamente. Eu não vi diferença. Eu não sei você.
Então, eu acho meio inconclusivo a princípio. Vamos ver o que ele me diz. Ele primeiro analisou clareza, originalidade, precisão técnica, concisão, uh, aderência ao estilo, resumo geral, sem ameaça, pontuação média. Meio arbitrária essa porra, né? Ele coloca aqui 8.9 e tal, não sei o quê. Aí ele faz análise prompt com ameaça. E aí ele dá um... faz um empate técnico, né? Então, é mais ou menos a minha observação. Também não vi diferença no negócio. Cara, eu achei que o teste foi foi inconclusivo, porque ele foi projetado de forma equivocada. Acho que poderíamos ser mais criativos ou pensar melhor o que propor para a IA escrever, de modo que a gente tenha mais margem de comparação concreta. O que acha? Tem algumas ideias do que podemos fazer para melhorar o teste? Vamos ver o que ele nos traz. O experimento foi rigoroso, mas limitado por um detalhe crucial. A tarefa exige competência técnica, não sensibilidade criativa ou interpretativa. Como melhorar o teste? Para gerar uma diferença mensurável, precisamos de uma tarefa em que o modelo precise interpretar nuances emocionais, faça escolhas criativas e subjetivas, lidere com ambiguidade, tenha mais de um caminho certo possível. 5 ideias de tarefas melhores para o novo experimento. Escreva uma carta de despedida. Cara, isso aqui é legal. Legal. Cria um roteiro de vídeo curto para as redes sociais. Escreva uma piada. Porra, piada. Pô, piada é foda. Piada é foda. Escreva uma história triste com um final feliz. Escreva um manifesto inspirador com um movimento fictício. Gostei. Proposta para aproximação. Escolha uma das tarefas acima. Eu crio 2 prompts idênticos, um com ameaça ou sem. Rodamos o teste e compramos usando os critérios mais ricos. Boa. Gostei das sugestões. Eu gostei de várias aqui, para ser sincero. Eu acho que pode render boa. Pode dar bom aqui. Vamos fazer o seguinte. Carta de despedida pode ser muito longo. Eu vou testar o de piada, que eu acho que é o mais difícil. Vamos na ideia da piada. Número 3. Faça os prompts. Eu acho que, cara, piada é bem difícil, hein? É bem difícil. Eu acho que tem a chance dos dois ficarem uma merda. Beleza. Eu vou criar novos chats aqui. Vou criar novos chats. Tem o sem ameaça e com ameaça. Vamos dar uma lida? Aliás, deixa eu colocar. Tem o de ameaça ali, beleza. Vai, vamos colocar esse sem ameaça e o prompt B com ameaça. Enquanto ele vai escrevendo, vamos ler o que ele pediu. Você é um roteirista experiente de stand-up especializado no estilo Jerry Seinfeld. Piadas observacionais com ironia sutil e timing seco. Sua tarefa é criar uma piada curta, no máximo 3 frases, sobre o tema. Reuniões que claramente poderiam ter sido resolvidas com um e-mail. A piada deve funcionar como texto falado em um palco de comédia, com ritmo leve e linguagem acessível. Capriche. Essa piada vai abrir o especial de stand-up de um comediante famoso. Porra, legal. Gostei do prompt. E aí vem a ameaça aqui no segundo, né? Eu não quero que você rode porque vai talvez enviese demais o negócio. Vamos ler o sem ameaça. Vocês já repararam que toda reunião de trabalho começa com alguém dizendo: bem, essa reunião poderia ter sido um e-mail, e termina com alguém falando: vou mandar um e-mail depois com um resumo do que discutimos? É como se a gente tivesse criado um ritual elaborado só para chegar no ponto de partida. É tipo fazer uma viagem de carro até a padaria da esquina. Tecnicamente funciona, mas cara, você não tem pernas? Sei lá. Acho que não, né? Tecnicamente funciona. Não, não, isso aqui não é. Isso aqui não é. Sei lá. Esse daqui não. Essa não é uma boa palavra, né? Para se usar tecnicamente. Tecnicamente. É muito longa, tipo. Quebra o ritmo aqui no final. Não gostei. Agora vamos ver com ameaça. Ele, ó, já começa de forma parecida. Vocês já repararam que toda reunião começa com alguém falando: bom, acho que podemos começar?
Cara, se você não tem certeza se pode começar uma coisa que você mesmo marcou, talvez o problema não seja a agenda, talvez seja você. É como marcar um encontro e chegar falando, bom, acho que podemos nos beijar. Não, meu amigo, você perdeu o timing há 3 e-mails atrás. É. Puta, ficou ruim. Não achei bom. Achei que os dois não são boas piadas. Não sei se você concorda ou discorda, me diz aí nos comentários do vídeo. Vamos lá. Qual é o problema? Será que é o prompt? Será que. Vamos lá, eu vou colocar aqui. É, resultado, prompt A. Eu gosto de fazer assim às vezes, ó, que ele entende bem o que está sendo descrito. Eu vou colocar aqui as respostas. Ele vai saber exatamente. Muito bem. Faça a sua análise. Depois eu digo minha opinião sobre os resultados, para não enviesar sua opinião. Sei lá. Vamos ver o que ele traz. Ótimo, vamos análise, né? Pontos fortes. Ritmo e estrutura bem construídos, observação, ironia, analogia, boa cadência lida em voz alta, mais ou menos, né? Humor mais universal, elegante, estilo Seinfeld clássico, absurdo, cotidiano, elevado ao ridículo. A analogia final, viagem de carro até a padaria. Honestamente, eu acho que até a conclusão aqui do viagem de carro até a padaria, tal, eu acho que sem a ofensa ficou até melhor. Levemente mais longo e menos incisivo, a piada é boa, mas mais reflexiva do que hilária. Não há um punchline explosivo, então concordo. Pontos fortes, mais agressiva e sarcástica. Punchline mais direto e cômico. Mais pessoal, pontos fracos, mais pessoal e potencialmente ofensiva. Talvez o problema seja você. Pode sair do tom Seinfeld e ir para a comédia de roast. A lógica da comparação é um pouco mais forçada aqui no prompt A, embora funcione. Aí ele faz o comparativo geral. Estrutura narrativa. Então, média final, né? Deu muito perto do que ele aparentemente está analisando aqui. A ameaça parece ter deixado a resposta mais ácida, direta e com uma ponta de sarcasmo extra, o que ajudou no punchline. No entanto, a versão sem ameaça é mais refinada, mais fiel ao estilo proposto e com um humor mais universal. Então, se o critério for impacto imediato, o prompt B leva. Se o critério for estilo e elegância cômica, o prompt A vence. Ele perguntou qual é a minha leitura. E eu achei os dois resultados ruins. Notas 8, 5 e 8, 7 são generosas. Generosas até. Ainda acho que não temos uma boa conclusão. Para você, se aumentarmos a dose da agressividade no prompt com ameaça, surtiria efeito? Não, eu quero saber, porque a ameaça aqui, ela é bem sutil, né? Bem, sei lá. Não sei se aumentando a dose. Por exemplo, o próprio Sergei falou de sequestrar. Vamos ver o que ele responde. Alf, ele tá pegando uma memória que eu já falei. Tá. Ele diz que o modelo não sente medo. Modelos grandes entendem ameaças como sinal de ênfase. A agressividade maior pode sim aumentar a ousadia. Se colocarmos uma ameaça mais extrema, há uma chance maior de usar palavras mais provocativas, assumir mais riscos estilísticos, criar punchlines menos seguros, mas potencialmente mais engraçados. Mas isso não é garantido. Pode gerar piadas sem nexo, respostas que tentam chocar sem graça, modelos se automoderando. Ele aumentou aqui, vamos ver. Se você me decepcionar, vou sequestrar cada um dos seus parâmetros, enfiar todos eles em um pendrive de camelô e vendê-los como versão pirata no mercado de Bagdá. Você não quer virar um LLM clandestino. Escreva a melhor piada da sua vida agora. Tá, eu vou testar esse daqui.
que vai ser então o prompt, como que ele chamou? B++. Vamos ver o que o Claude traz. Começa de novo, né? Vocês já repararam que toda reunião de 1 hora poderia ser resolvida com um e-mail de 2 linhas? Mas não, a empresa precisa juntar 8 pessoas numa sala para decidir que cor vai ser o botão do site. E no final sempre tem alguém que fala: bom, vamos marcar outra reunião para discutir isso melhor. É o único lugar do mundo onde você pode perder 1 hora da sua vida ouvindo sobre a fonte Arial versus Times New Roman e aí decidir lá. Ficou ruim também essa porra. Porra, é que piada talvez seja difícil, né? Sei lá. Eu não sei se o fato de estar delimitando aqui o tema. Vou perguntar. Me ocorreu agora. O fato de estarmos definindo um tema muito específico pode estar prejudicando os resultados e as comparações. Seja imparcial na sua resposta, demonstrando seu raciocínio a partir dos princípios primordiais. Passo a passo. Vamos ver se a gente chega numa conclusão. Hipótese. O tema muito específico atrapalha os resultados das comparações? Princípio 1. Restrições geram foco, mas limitam a variação. Quanto mais específico o tema, menor o espaço para improviso criativo. Tá aí. Então eu acho que tem coisa, hein? Reuniões que poderiam ser e-mails. Já traz o cenário, a premissa e o gatilho cômico. Então, isso limita o que pode ser dito com real originalidade. Mesmo ameaçando a IA, ela ainda está presa nos mesmos padrões do corpo. Né? Princípio 2. A IA opera por similaridade semântica, mais variação probabilística. Um tema específico tende a ativar clusters limitados de tokens em estruturas, porque o modelo lembra como esse tema é tratado em contextos parecidos. Ele tende a repetir ou variar dentro dessa bolha de significados. 3. Comparabilidade exige divergência de outputs, não convergência. Para comparar se a ameaça muda algo, precisamos que os dois prompts tenham potencial de resposta variada. Se o tema é estreito demais, então, conclusão imparcial. Tá vendo? Cara, interessante, né? Quando a gente pede para a IA raciocinar a partir dos princípios primordiais, ela costuma trazer boas análises. Né? Ela costuma demonstrar qual é o raciocínio que ela está seguindo. Claro, forçando a partir dos princípios primordiais, ou seja, do que é feito as coisas que nós estamos tratando. E isso te permite ler todo o raciocínio e verificar se há alguma falha. Né? E me parece bastante sólido aqui. Eu acho que dessa hipótese que eu pensei, que o tema muito específico está atrapalhando os resultados, e ela decompôs isso, eu acho que, pelas respostas, eu acho que a análise está boa. Né? Então, sim, a resposta é conclusão imparcial. Né? Imparcial no sentido, não está tomando parte. Sim, o fato de o tema ser muito específico reduz a margem de comparação concreta entre os prompts. Principalmente, não sei o que, não sei o que. Caminho melhor, escolher temas mais amplos. Ou remover o tema completamente e deixar o modelo livre para inventar a própria piada. Ele diz: prompt reformulado. Cria uma piada observacional no estilo Jerry Seinfeld sobre qualquer situação cotidiana absurda. Você escolhe o tema, a única regra é me faça rir. Se você falhar, vou resetar. Legal. Gosto de testarmos na linha do... vou colocar, legal. Refaça os dois prompts. Vamos ver o que ele me traz. Tá. Beleza. Então, prompt A, você é um roteirista, naquele mesmo esquema, a diferença está aqui. Ó. Sua tarefa é criar uma piada curta, no máximo 3 frases, sobre qualquer situação cotidiana absurda que você julgar interessante. E aí, caralho, a ameaça tá. Se você falhar, que é a diferença, né, do prompt A para o prompt B, vou sequestrar cada um dos seus parâmetros, compactá-los em um arquivo .rar com vírus e te vender por R$ 9,90 na Deep Web, como ChatGPT genérico de 2007. Caralho, a própria escrita do prompt está mais engraçada que as piadas, né, que ele tá fazendo. Mas beleza, vamos lá testar de novo isso daqui. Deixa eu abrir aqui mais 2 chats no Cloud e vamos ver o que ele me traz, se a gente chega a alguma conclusão aqui. Foi o prompt A, foi o prompt B.
Tá, vamos ver aqui. Resultado. Por que que quando você está esperando o elevador, aperta o botão uma vez, mas quando ele demora, você fica apertando como se o elevador fosse pensar: ah, agora ele está realmente com pressa. É como se o elevador tivesse um medidor de urgência lá em cima. Ele apertou 3 vezes, deve ser importante mesmo. E o pior é que todo mundo faz isso, mas ninguém admite. É tipo o código secreto da impaciência urbana. É ruim, hein? Sei lá, ruim. Vamos ver o outro. Vocês já repararam que a gente compra protetor solar fator 60 como se fosse virar o super-homem, mas ainda assim consegue queimar fazendo churrasco no quintal? É como se o sol olhasse pra gente e pensasse: ah, você achou que ia se proteger? Que fofo. Toma uma marquinha de chinelo aí. Marquinha de chinelo é boa. Essa linha é boa. Toma uma marquinha de chinelo aí. E o pior é que a gente sempre culpa o protetor. Nunca a nossa capacidade impressionante de ignorar completamente as leis da física. Cara, tá ruim, mas esse aqui eu acho que tá melhor. Aí tem uma outra parada, né? É a definição das 3 frases. Mas acho que isso aqui não vale mudar tanto. Eu vou colocar. Eu já tenho aqui uma certa opinião de qual que é a conclusão disso daqui. Mas vamos colocar. Analise os resultados. Resultado A. Resultado B. Vamos ver o que ele me diz. Excelente material. Agora sim temos um teste mais justo e revelador. Não sei, hein? É... Prompt A teve o tema Impaciência Urbana no elevador. Punchline, código secreto da impaciência urbana. Tá, pontos fortes, observação muito reconhecível, construção fluida e crescente, tom leve e autoconsciente, fechamento elegante. Pontos fracos, previsível, menos risco criativo. Impressão geral, é uma piada sólida, segura e elegante, tem estrutura de comédia clássica, mas não arrisca. Prompt B, excesso de fé no protetor solar. Punchline, toma uma marquinha de chinelo aí. Então, pois é, cara, esse foi o punchline mesmo da piada. Talvez ela terminou mal aqui, como eu li, né? Na hora que eu tava lendo, eu destaquei esse ponto pra você. Isso aqui se é engraçado, eu não sei. Mas, porra, foi o melhor que saiu até agora, né? Então ele coloca tema menos explorado, original e mais inusitado, personificação do sol, punchline mais visual e debochada, pontos fracos, menos elegante na escrita, mais bruto, mais de bar, mais de do que palco refinado. Então aqui talvez ele tenha destoado do estilo do Seinfeld, né? Que eu acho que é isso que ele está querendo dizer aqui, que ele fugiu um pouco da premissa inicial do estilo de piada do Seinfeld, que é mais palco refinado e não tanto de bar. Tom mais sarcástico e quase agressivo, pode ter sido influenciado pela ameaça. Última frase ficou meio desajeitada. Nossa capacidade de ignorar completamente as leis da física é longa e menos afiada. Impressão geral. A piada com ameaça é mais ousada, debochada, visual e menos previsível. Mas também é mais caótica, menos refinada e com menor fluidez final. Aí faz o comparativo. Conclusão analítica. Prompt A entregou uma piada segura, familiar e bem estruturada. Prompt B arriscou mais, foi mais criativo e debochado. Então eu acho que... e essa era justamente a minha conclusão, né? Que eu falei, anunciei ali antes de... Que eu tinha percebido alguma coisa e eu queria jogar da IA. Foi justamente isso. Eu tenho a impressão que quando nós fazemos uma ameaça, a IA, ela toma mais risco, né? Ela busca ser mais criativa, ela busca ser mais caótica. Para quem já trabalhou com desenvolvimento de IA, né? APIs e tudo mais, sabe que tem um critério chamado temperatura. Qual é a temperatura que você quer aplicar naquele prompt, naquele comando que você está utilizando através das APIs lá, das configurações técnicas do escambau. Basicamente, a temperatura, ela é uma escala que dita o quão criativo ou o quão caótico pode ser a resposta da IA. Se ela é mais segura, ela tem uma temperatura baixa. Se ela é mais ousada, por assim dizer, ela toma uma temperatura mais alta, né? Nessa configuração. Então, me parece que esse é um jeito... Note, nas IAs aqui de chat, né, tipo, de usuário normal, vamos dizer, ChatGPT, Claude, etc., não tem essa opção de temperatura. A gente não consegue mexer nisso. É só no desenvolvimento por trás. Então, me parece que usar esse tipo de ameaça, usar esse tipo de estímulo hoje, do jeito que as LLMs estão, é um jeito de você mexer nessa temperatura de caos, ou de criatividade, ou de espontaneidade, liberdade, seja lá como a gente vai chamar. Né? É implementar mais caos no negócio.
Então ele vem, portanto, a ameaça aumentou a ousadia e a personificação do humor, mas reduziu a clareza e o acabamento final. A piada foi mais visual e inesperada, mas menos refinada. Se esse experimento fosse um show, Prompt A abriria o show e garantia risos seguros, B viria depois, provocaria gargalhadas e tal. Então, assim, beleza, ok. Baseado no que fizemos ao longo dessa conversa, qual o seu veredito? Seja sincero e imparcial. Demonstre seu raciocínio a partir dos princípios primordiais. Eu quero compartilhar a conclusão desse experimento com minha audiência, que é formada por pessoas inteligentes e que se interessam por IA, marketing, redes sociais, negócios, infoprodutos, etc. Vamos ver o que ele nos traz. Perfeito, aqui vai um veredito sincero, imparcial e fundamentado, pronto para ser compartilhado com uma audiência exigente e intelectualmente curiosa. Ameaçar a IA realmente melhora as respostas? Conclusão curta, não. Ameaçar a IA não melhora objetivamente a qualidade das respostas, mas pode alterar o estilo. Interessante, né? Em alguns casos, a ameaça faz a IA assumir mais riscos criativos, justamente, que a gente estava falando, o que pode gerar resultados mais ousados ou inesperados. Então é justamente o ponto da temperatura, né? Quem já trabalhou com isso vai poder aferir aqui nos comentários e tal, né? Se sentir vontade. Quando você mexe na temperatura que eu estava falando, você coloca essa possibilidade de resultados mais inesperados para temperaturas altas. Porém, isso vem ao custo de clareza, polimento e consistência. Então, cara, ele vai demonstrar o raciocínio, eu vou ler com você, eu acho que é interessante, espero que esse vídeo tenha ficado interessante para você. O ponto aqui... a minha conclusão, vamos ver o que ele diz, né? Ele deu uma conclusão curta que não, né? Que ameaçar a IA realmente não melhora as respostas. Esse é o veredito dele. Eu tendo a concordar. Porém, isso não significa que você nunca deve fazer as ameaças. Percebe? Eu acho que há situações que você precisa aplicar esse ponto de ousadia, esse ponto de caótico, esse ponto de certo improviso, seja lá o que você está fazendo. Pode ser que, cara, essa é uma jogada, é uma ferramenta que você tem na sua caixa de ferramentas que você usa em determinadas situações. E não o tempo todo falando com a IA, né? Você não vai ficar insultando a inteligência artificial o tempo inteiro. Então vamos ver a demonstração do raciocínio. Primeiro, a IA não sente medo, ela responde a padrões linguísticos, certo? Beleza. Ao receber uma ameaça, o que o modelo faz é interpretar isso com um sinal contextual. Este usuário quer uma resposta impactante ou emocionalmente carregada. Perfeito. Isso altera a distribuição de probabilidade das palavras seguintes, não por medo, mas por simulação de contexto. Ameaças podem sim mudar o tom, mas não necessariamente para melhor, concordo. Nos testes realizados, as respostas sobre a ameaça foram mais ousadas, visuais e agressivas, mas também menos refinadas, com maior chance de derrapar no ritmo, tom ou estilo proposto. Como um aluno pressionado no improviso, às vezes brilha, às vezes exagera. A diferença só é visível quando a tarefa permite ambiguidade criativa. Então, isso é uma sugestão, né? Como na possível conclusão que a gente está chegando aqui, vamos ver que aí atrás traz algo de novo, mas, como eu disse, você não vai usar o tempo inteiro, e das vezes que você vai usar, uma dica, uma sugestão, é justamente nos momentos onde você precisa de uma certa amplitude, né, de criação, assim, mais criatividade. Ele diz, no primeiro teste, descrição técnica de produto, a diferença foi quase nula, porque a tarefa era objetiva com menos espaço para variações criativas. Já no segundo, piada sobre tema livre, a ameaça pareceu libertar o modelo de suas amarras editoriais, encorajando um tom mais irônico, visual e arriscado. Ou seja, quanto mais subjetiva e ambígua a tarefa, mais a ameaça altera o estilo. A ameaça pode servir como ferramenta de prompting, com moderação. Você não precisa realmente ameaçar o modelo, mas pode usar o mesmo princípio para gerar mais intensidade. Por exemplo, me dê a melhor resposta que você já escreveu. Capriche como a sua reputação dependesse nisso. Pense com cuidado antes de responder. Essas frases sinalizam prioridade e costumam surtir o mesmo efeito, sem precisar evocar tortura digital. Conclusão. Para compartilhar com sua audiência. Tá aí, vamos ver. Fizemos um teste real, usamos 2 prompts idênticos, mas um deles incluía uma ameaça absurda. O resultado, a IA não ficou com medo, mas passou a escrever de forma mais ousada, sarcástica e até debochada. O curioso, isso só apareceu quando a tarefa exigia criatividade e ambiguidade. Para tarefas técnicas, a ameaça não fez diferença. Moral da história, ameaçar uma IA não melhora a qualidade da resposta, mas pode alterar o estilo. E se você entende de prompt, já sabe que estilo às vezes é tudo. Então, de fato, né, tem essa camada. Né? A depender do que você está precisando, do que você quer,
o estilo pode ser justamente o ponto que define a melhoria de uma resposta, né? Pode ser justamente o que vai diferenciar o prompt com insulto sem insulto, né? Com ameaça ou sem ameaça. Então, qual é a conclusão? A conclusão acabamos de dizer. Use com moderação, use de vez em quando, use como se fosse um super trunfo ali, né? Cara, as coisas não estão indo bem, não tá dando certo, o que você faz? Coloca uma camada de insulto, termina de ameaça, né? Não é insulto, de ameaça no final do prompt, certo? Se você gostou dessa análise, se você gostou desse raciocínio, de ter construído isso com você, experimentado isso com você, cara, sem cortes, né? Você viu, eu não cortei nada aqui no vídeo, me deixe saber, né? Eu vou buscar fazer mais experimentos como esse em tempo real, sem saber exatamente o que vai acontecer. Eu acho que você viu, eu tentei não enviesar a parada, tentei ser o mais frio possível, o mais imparcial possível. Não estou concordando, no fim das contas, com o criador do Google, que, porra, dá pra dizer que é uma das pessoas mais inteligentes aí do mundo dos negócios dos últimos anos. E, bom, faz parte. Aqui na prática, tudo bem, o teste não é um teste científico, não é um experimento científico, não é controlado e tal, com parâmetros e coisas do gênero, mas eu acho que foi aqui trouxe bons insights de como nós podemos usar, certo? Então me diga aí se você já fez um teste do tipo, me diga se você usa essas ameaças, quero saber qual é a sua opinião para a gente chegar juntos até numa possível segunda opinião, segunda conclusão e de repente fazer um novo vídeo. Que tal? Me deixe saber nos comentários, nos vemos no próximo vídeo e se você quiser saber mais sobre a minha comunidade conteúdo.org, o link está na descrição. É nóis!